Esse tema polêmico, pastor, a gente vai estar falando à luz da Bíblia o que a Bíblia diz sobre o inferno. Realmente, sem demagogia, sem o que eu penso, sem o que eu acho. A gente vai ver a luz da Bíblia e para que a gente venha retratar muito bem claro, né? A gente vai prestar muita atenção. Hoje eu vou fazer uma pequena prévia, né, baseado nesse capítulo 16, verso 19 aí de Lucas, que é uma das passagens das parábolas mais esclarecedoras que a Bíblia fala sobre o inferno. Embora tenha inúmeras e inúmeras outras passagens bíblicas que falam claramente, né, que Deus ele vai lançar ali alguns tipos de pessoas no Hades. E para a gente já dar entrada a essa pregação, a Bíblia, dificilmente você vai ver ali na Bíblia, né, só mais nessas versões atualizadas, que a gente vai ver a palavra inferno. Normalmente você lê na Bíblia, você vai ver Hades, Vale de Rinom, amém? Ou Geena. Teologicamente, o inferno ele é chamado de 4 formas, amém? A primeira forma dele é Hades. Em algumas Bíblias aí provavelmente vai estar escrito Hades, que é a forma teológica, hebraica e grega, chamada para ser falado inferno. Vale de Rinom, Geena, e tem um outro nome que agora me deu um branco. São 4 nomes teológicos: Hades, Vale de Rinom, Geena e Sheol. Sheol, ele reflete a segunda morte. Hoje a gente não vai conseguir falar sobre Sheol, que é a segunda morte, também mencionado na Bíblia, principalmente em Apocalipse, onde Deus fala ali, através de João, que foi o inferno, o Hades, e o diabo, né, que é a antiga serpente, e todos os principados lançados no vale de Sheol, lá no Sheol, que é a segunda morte. Não é isso? Quando for lançado ali, Jesus já vai ter vindo, já vai ter passado-se o tribunal, o trono branco, o juízo final. Todos aqui, acho que hoje já sabem, né, que a gente ficou aí um mês inteiro falando sobre esse tema. E aqui, irmãos, é um tema que a igreja atual, a igreja moderna do século XXI, não tem muito conhecimento. Não é um tema muito pregado, não é um tema muito gostoso de se ouvir, não é um tema que as pessoas trazem ênfase para ministrar, porque é um tema pesado. É um tema pesado que para muitos, a igreja atual de hoje, para crentes aí mais atuais, não desvalorizando você que está novo na fé, mas para muitos crentes que estão aí de 15 anos para cá, ou de 10 anos para cá, principalmente de 10 a 5 anos para cá, muitas pessoas não fazem noção do que realmente é o inferno. E por que o inferno é terrível? Muitos acham que o inferno é ruim, é mau, porque tem fogo, tem demônio, tem capeta e fogo. Não. A gente vai ver a luz da Bíblia, por quê? E para a gente adentrar um tema tão sensível, que é sobre o inferno, e nesse tema, pastor, o que nós vamos retratar hoje? Eu vou falar da parte sentimental do inferno que tem. Amém? No decorrer dos meses, aí, dos dias de culto, a gente vai retratar os tipos de pessoas que estarão habitando o inferno. Então é um tema muito abençoado, irmãos. E muitos vão ter a triste surpresa de falar: eu me enquadro nesse que vai morar no inferno. Então é uma chance que muitos vão ter. Seja você que esteja aqui me ouvindo, você que vai estar nas lives. Então, irmãos, se por acaso durante essa pregação, durante essa série de pregações, o inferno como ele é. Bom, eu não dou tema, né, pastor, para a palavra. Deixa eu mudar. O inferno como realmente ele é. Irmãos, de uma forma muito simples da gente entender o inferno é por meio de parábolas. Jesus ele trazia parábolas porque Jesus, quando ele tinha que falar com o doutor, ele falava com doutores como doutor. Mas quando ele queria falar com o povo, ele falava por meio de parábola. Sabe a história? Quem nunca viu aquela historinha do folclore brasileiro? Isso, aquelas historinhas que crianças gostam e entendem, né? Contos.
Então Jesus ele usava por meio de contos, que naquela época eram chamados de parábolas, ou seja, histórias fictícias simplificadas, para desde aquele mais simples até o mais grande entendesse realmente o objetivo do que Jesus queria falar. E aqui Jesus, no capítulo 16, verso 19, ele por mais uma parábola, então é muito normal quando você vê Jesus no meio da multidão pregando por parábolas. Por quê, pastor? Era uma pregação simples, profunda e que todo mundo entendia realmente o que Jesus queria falar. Amém? Eu vou poupar um pouco a minha voz, acho que já deu para o povo perceber que eu não estou, né, eu estou acho que uns 60%. Eu gostaria que cada um lesse um versículo aí, em nome de Jesus. Quem lê para o 19? Quem já estiver na bala pode ler. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas e porta daquele. 21. 21. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. 22. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Vamos parar aqui, daqui a pouco a gente continua lendo. A gente já começando a ler essa passagem, a gente já começa vendo um eufemismo. Pastor, que é isso? Que palavra que é isso? Jesus também tinha um grande costume, assim como Paulo, né? Paulo foi um dos que mais pregou mediante a eufemismo. Que significa eufemismo, pastor? Eufemismo é quando você quer falar para uma pessoa. Por exemplo, Vanessa, Deus no livre, que aconteça. Você recebe uma ligação, pastor Marcos faleceu. E quando você vai levar essa mensagem para o seu filho, você chega e fala, seu pai morreu. Como você faz? Gente, mamãe precisa conversar com vocês. Você prepara a pessoa, certo? Você não chega com uma notícia grave já cano no peito. Quando eu fui receber a morte da minha mãe, minha tia Beatriz veio me avisar. Embora eu já sabia, pela cara dela eu já sabia. Ela chegou e falou, Wesley, estava eu e o Everton lá na Santa Casa. Eu preciso dar uma notícia que não é muito boa para vocês. A mamãe está descansando. E soa gostoso, né? A mamãe está descansando. Mas o que realmente queria dizer o descanso? Sua mãe morreu. Tá? Não teve o que fazer. E ela infelizmente foi descansar com o pai. Essa foi a forma que eu recebi a morte da minha mãe. Então isso que significa? Quando você vai estudar a letra, essas coisas todas, você entende que se chama na linguagem teológica ou na linguagem de quem é estudado, eufemismo. Então aqui quando Jesus fala, né, que no 20 ele fala, havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas. Isso aqui não é o Lázaro de João 11, amém? E aqui no 21 nós vamos pegar a parte aqui, ó. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio. Então aqui Jesus falando com aquele povo, Jesus ele estava ensinando a multidão. Ele fala de primeira instância que Lázaro havia morrido, mas na segunda voz dele ele traz um eufemismo. Ele traz uma palavra branda para a morte. Lázaro morreu, porém ele está no descanso eterno. Graças a Deus. E aqui muitos usam esse termo para falar que a alma dorme no seio de Abraão. Não, irmãos, é um eufemismo. Cristo dizendo, sua mãe que faleceu, seu pai que faleceu, seu filho que faleceu. Hoje ele descansa em Deus, trazendo para nós, para a realidade do crente, do homem carnal, que esse mundo é sofrimento. E aí tem algumas passagens que ele fala, uma delas é muito conhecida, que o morrer para Cristo é ganho.
Então uma palavra condiz uma com a outra. E aqui Jesus ele vem trazendo numa história, ele forma ali personagens fictícios. Esse homem de fato não existiu, mas de fato é assim que procede a morte crente, a morte ímpio. E Jesus ele vem trazendo essa palavra. Ele vem falando, ei, aconteceu que tinha um homem riquíssimo. Então aqui Jesus ele já começa a imputar que não adianta você ser rico, não adianta você ter, sabe por quê, meu amado? Muitos, né, a gente vê nos dias de hoje, muitas igrejas estrondosas de grande, homens grandiosos da sociedade, homens cheios de bens materiais e homens que amam esses bens materiais como se a salvação fosse comprada. Então aqui Jesus já inicia uma pregação dizendo para aquela multidão, ei, aquele homem ele era riquíssimo, ele tinha muito dinheiro. Só que quando ele morreu, o dinheiro dele não foi capaz de levá-lo para o céu. E até tem outras passagens também, inclusive em Mateus, que ele fala, mais fácil é um camelo passar pelo fundo, né, de uma agulha, do que um rico adentrar reino de Deus. Eu conheço muita gente rica, irmãos, podre, mas podre de rica, que enfrenta não muitos, mas na minha antiga cidade que tem de gente rica. Eu vou falar uma coisa, quem aqui de vocês conseguir ganhar um rico para Jesus, meu amado, vocês podem ter certeza, vocês vão cobrir pecado a vida inteira, isso é bíblico. Falar que aquele que consegue fazer alguém, ou um rico, ou um daqueles que já foi a casa, retornar para casa, você cobre multidão de pecado, que não é fácil. Não falta nada. Até porque, irmãos, se fosse para esses pregadores atuais viver, de pregar a palavra para rico, eles não conseguiriam, sabe por quê? O rico não precisa de nada, o rico tem tudo. O rico tem casa, o rico tem carro, o rico tem casarão, o rico tem riqueza. Se o rico quer viajar para Miami, ele vai, viaja no outro dia. Então o rico não tem necessidade terrena. Por isso que são pessoas difíceis da gente ganhar. Até uma das falsas, né? Eu falo falsas promessas que muitas pessoas falam, vem que Jesus quer te dar riqueza. Não, Jesus ele não quer dar riqueza para todo mundo. Não é todo mundo que tem o dom da prosperidade. Não é todo mundo que vai ter o dom da prosperidade. Não é todo mundo que vai ser curado do câncer. Isso é bíblico, irmãos. E voltando aqui para o contexto, Jesus ele vem fazendo um eufemismo. Ele fala, ó, o rico morreu. Aqui como diz aqui, vamos lá, ó. 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Seio aqui quer dizer colo. Abraão, mas todas as vezes que você lê uma passagem de Abraão aqui, Jesus ele está fazendo uma comparação de Abraão, que foi pai de multidões. Então ele não quer dizer literalmente Abraão. Aqui Jesus ele está fazendo uma referência, pastor, está te chamando. Aqui Jesus ele faz uma referência de seu pai. Amém? Aqui Jesus quando fala que Lázaro ele morre, glória a Deus. Aleluia. Só esperar o pastor com a criança ali na cama para dormir, a gente já continua. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. Ei, pega um pouquinho de água contigo. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, quando Jesus ele fala no 22 que morrendo Lázaro, vem anjos e o leva até o seio de Abraão. É uma referência ao paraíso, ao local onde as pessoas que morrem salvas habitam. E diferente, Deus abençoe, e diferente do que muitas pessoas acham, a gente ainda vai chegar nesse estudo aqui, nós vamos aprofundar muito, irmãos. Muitas pessoas acham que você morre aqui agora, morre salvo, você vai para o seio de Abraão, né? E dorme até Jesus voltar. Isso não acontece, né? É um eufemismo usado também por Paulo em uma das suas cartas, na qual ele está falando sobre julgamento, sobre aquelas pessoas, que é um tema dolorido, é um tema difícil, irmãos. Você falar com o filho de uma mãe que morreu, vai falar com uma mãe com o filho que morreu, então é um tema. É um tema pesado, triste. Então, por exemplo, eu estou no velório, irmãos, eu tenho que saber o que eu vou falar. Eu fiz culto fúnebre. Então, dependendo, o celular vai cair. Dá uma olhada no computador. Irmãos, então aqui, a gente vê o que me chama a atenção nessas pregações, até do próprio Jesus, do próprio Paulo, é o cuidado que eles têm
de falar de um tema muito sensível. Amém? Até porque quando se fala de inferno, ninguém quer acreditar que um ente querido foi para o inferno. Muitos criam aquela ideologia que muitos pregam, que a pessoa aceitou Jesus no último dia e foi salvo. Isso literalmente acontece, pastor? A gente vai ter a resposta de tudo isso na Bíblia. As coisas não acontecem bem da maneira que nós estamos vendo por aí, sendo pregado, sendo ensinado, não, irmãos. Eu congreguei em ministério, a missionária Levita já sabe mais ou menos de quem que eu estou falando, que a salvação ela era dada de qualquer maneira. E se a gente for ver, não é, irmãos. O céu é tomado à força, é com renúncia. Amém? E aqui Jesus ele vem falando: ei, então Lázaro morre, mas para confortar o coração da multidão que ouvia, Jesus fala: Lázaro morre, porém ele é levado para o descanso eterno. E o descanso do que, pastor? A palavra fala que você vai viver eternamente. Então o descanso que Deus fala desse sofrimento, que passará o primeiro céu e a primeira terra, e do meu passado, das minhas lágrimas, das minhas perdas eu não lembrareis mais. Então quando Jesus fala, quando você lê na Bíblia que dorme em Cristo, é um eufemismo que Jesus está dizendo que aquela pessoa dorme para as coisas más e ruins que tem nesta terra. Sofrimento, uma mãe que perdeu um filho, filho que perdeu uma mãe, alguém que perdeu alguém muito querido. E lá no céu não vai ter mais isso, irmãos. Você não vai lembrar de nada que te traga tristeza. Amém? Amém. Até aqui todo mundo está entendendo o que o pastor quer dizer na palavra? Glória a Deus. E continuando no 22, Jesus ele pega e fala: e levando para o seio de Abraão, porém morreu também o rico. E o engraçado que aqui Jesus ele não usa essa palavra: ô varão, paz do Senhor. Assim, eu só passei para falar o Senhor só. Mas senta aí, eu vou Eu não falar. serviço agora. Tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Ah, senta um pouquinho aí, já tá acabando o Só culto. um pouquinho, não é? Falta uns 15 minutos para acabar já no máximo. E aqui, irmãos, vamos ver duas diferenças que Jesus faz. Ele é categórico para essas duas diferenças. Primeiro, quando ele fala de Lázaro, ele fala claramente que Lázaro morreu, mas veio anjos, seres celestiais, mensageiros, e o levou para o descanso. Mas quando ele fala do rico, ele menciona que morreu também o rico e foi sepultado. Então vamos voltar lá atrás do que eu já comecei a falar. Para quem não sabe o que significa Vale de Hinnom, quando você vai ler na Bíblia, você vai estudar Jerusalém, que era e é até nos dias de hoje uma capital, e naquela época era uma das poucas cidades grandes. A cidade de Jerusalém ela tinha um vale que era para fora da cidade, e esse vale ele era chamado de Vale de Hinnom. Amém? E o que aconteceu neste lugar, pastor? Ele era um sepulcro ao céu aberto. Hoje em dia não se tem mais, né? Hoje são aterros sanitários, mas antigamente eram lixões. E por coincidência do destino, irmãos, eu já frequentei lixões. Para quem nunca, acho que minha prima nem sabia disso. Eu já frequentei lixões. E trazia brinquedo, e trazia tudo quanto é que vocês imaginavam. E tinha um lixão, né? Um aterro, não era nem aterro, era um lixão. Era mencionado lixão, quem é mais antigo aqui sabe o que o pastor está falando. Hoje não, hoje é aterro sanitário. Fala aterro, que é jogado no lixo e é enterrado. Naquela época não. E aqui, irmãos, o Vale de Hinnom nada mais é do que o lixão da antiga capital de Jerusalém, que é a capital de... Hã? Eu estou precisando trazer palavra. Naquela época a capital de Jerusalém era a capital de Judá. Samaria era a capital de Israel, amém? Na época de Jesus. Vamos ler Bíblia, crentes. Irmãos, então Jerusalém, capital de Judá, né? Jesus nasceu aonde? Jesus nasceu aonde, crente? Hã? Missionário do céu. Vamos acabar o culto. Jesus ele é nazareu, ele nasceu na cidade de Nazaré, distrito de Jerusalém. E Judá, Jesus era judeu.
Hã? Misericórdia, escola bíblica dominica, o que você acha? Amém, tô brincando, brincadeira, né? Tô brincando, não, às vezes, viu, irmãos? Mas amém. São coisas que a gente esquece com o tempo, mas Jerusalém, na época de Jesus, era a capital de Judá. Jesus nasceu na região de Jerusalém. Vamos dizer, naquela época não tinha isso, mas dizemos que era a região metropolitana de Jerusalém, amém? Nazaré, cidade muito próxima ali de Jerusalém, amém? A qual Jesus convivia muito com o povo de Jerusalém, amém? E certa feita, né, a gente vê que Jesus ele vai para Jerusalém, ele é hostilizado em Jerusalém, ele é expulso, vai para Samaria, mas ele temoso que era e abençoado, ele voltava, amém? E quando ele volta, ele foi recebido como um rei do judeu, com palmeiras e essas coisas todas. Mas volta aqui. E aqui Jesus ele traz que o rico morreu, porém o rico morreu e foi sepultado. Então, quando alguém morre sem Jesus, ele não só morre, ele está simplesmente sendo sepultado eternamente. Porque quem morre para Jesus não morre, irmãos. Aí aqui é onde entra o eufemismo que muitas pessoas acreditam que é literalmente. Quando? É que quem já foi em velório de crente? Tem certeza que foi salvo? Fala, amém. Quem já foi em velório de pessoas que sabem que não estavam. É diferente, irmãos? Muito diferente. Por quê? Quando você vai no velório de um cristão, irmãos, é diferente. Eu já fiz muita gente ir em velório de crente. É alegre. Sai o sepultado para quem está dormindo. Agora vai no velório de alguém que morre sem Jesus. É literalmente escândalo, na verdade. Misericórdia. Eu falo, se Jesus pudesse me dar 1 minuto quando eu morresse para me voltar, só para me olhar na cara de algumas pessoas assim, não chora falso. Não chora falso. Eu tenho todo o tempo da vida e agora nem chora aqui não. Mas eu sei que ele não vai me dar, né? Porque além de eu ir, vai levar outros comigo de susto. Mas irmãos, voltando aqui para a gente já encerrar, dia 9:2, Jesus ele fala, né? E não é por acaso que ele fala que Lázaro morreu e foi buscado por anjos. E que o rico morreu e foi buscado por quem? Ele não menciona. Ele simplesmente fala que ele foi sepultado. O sepultado aqui é uma referência que Jesus fala do que eu te falei teologicamente, que a Bíblia diz. Vale de rir, que é o lixão de Jerusalém. Quando você vai olhar lá, quando você tiver um tempinho, dá uma lida lá no Google, tá? Esse vale jogava a gente. Isso, já ia chegar agora. Animais. E o Vale de Hinnom, assim como os lixões atuais que existiam na nossa época, não era só jogar no lixo da cidade, os lixos orgânicos, descartáveis ou não. Era de plástico, jogar defuntos também naquela época. Amém? Então se tinha animais. E aqui, o porquê, pastor? O que tem a ver o lixão com o inferno? Tudo a ver. Porque, irmãos, assim como nos lixões atuais, o que acontece? Juntava lixo, cadáveres de animais, de pessoas. A medicina naquela época não enterrava partes humanas, eram jogadas, descartadas junto com os lixos, ali no Vale de Hinnom, em cidade grande, né? Então vinha tudo quando é porcariada da região, das cidades da região, e era lançado ali. E aquilo vira um combustão que não se apaga. E ficava por décadas, eu lembro. Tinha vezes, irmãos, que eu ia no lixão lá perto de casa, juntava eu e minha mãe nem sabia que nós ia. Juntava eu e meus amiguinhos, nós ia. E às vezes, irmãos, ia 2, 3, 4 vezes na semana. E o lixo pegando fogo, não apagava. Por quê? Combustão. E no meio daquele combustão, o que estava formando aqui? Lixo, resto de comida, carne apodrecida e animais apodrecidos. O que tem nisso, irmãos? O que tem numa carne podre? Hã? Aí também tem uma menção bíblica que fala: aonde o bicho não. Então, se você for fazer ligações bíblicas, você entende que Jesus ele queria mostrar o inferno na forma de um lixão. Por quê? Porque era algo comum. Era algo muito comum. E era algo comum em cidades grandes. Amém? Então aqui Jesus ele faz uma menção de sepulcro a céu aberto, que é o que realmente o inferno é. Amém? Amém.
E aqui Jesus vai falar, Lázaro então vai para o céu, vai para o seio de Abraão, não foi dormir, igual muitos que estão dormindo eternamente. Misericórdia, se for para me morrer, para ser salvo, para ficar dormindo, eu quero ficar aqui na terra. Eu quero andar, eu quero nadar no rio de ouro. E, irmão, eu vou me achar, eu vou no céu, pastor. Eu quero ter eu quero dar um abraço tão apertado nesse Deus que eu tanto ouvi falar, que eu sempre senti, mas eu vou ter a oportunidade de abraçar ele lá. Aqui o Deus que eu sempre renunciei tantas coisas para ver. E eu não vou ficar dormindo. Quem que quer ficar dormindo, pastor? Misericórdia, eu não quero ficar dormindo eternamente, não. Eu quero abraçar. E Jesus, irmão, eu quero andar com Jesus pelas ruas de ouro. Graças a Deus. Sabe? Quero pegar aquele careca do Paulo lá. E aí, Paulo, rapaz do céu, suas mensagens me inspirou demais. Não, nós vamos ter vida no céu. Nós vamos chegar a esse tema do inferno, nós vamos chegar nisso também. Nós vamos falar sobre as verdades da eternidade. Porque muitos acham que acabou aqui, acabou tudo, e um vai dormir eternamente no céu, e o outro vai ficar gritando, socorro Deus, me tira do inferno. Muitos sabem que o inferno é. Oh, que inferno maravilhoso. Irmãos, então começou uma apresentação do que nós vamos falar por longos tempos, e eu prometo que eu não vou fazer igual o Apocalipse, embora o Apocalipse já ficou bem taxativo para todo mundo. Ficou? Amém? Amém. Nós ainda vamos voltar lá atrás, mas eu acho que a boa parte do que eu queria passar do Apocalipse, capítulo 20, verso 11, o que fala lá mesmo? 20 versículos. Eu só vou perdoar duas pessoas aqui, o Lucas e a irmã Yolanda, porque o resto tudo estava todos os cultos. Os livros da vida. Os livros O quê? Os livros da vida. Livro da morte, Abrir as livro da portas do céu. esperança, Amém, irmãos. E abriram-se os Os livros. e o... Você vai ter que voltar a pregar Apocalipse tudo de novo. Abriram-se os livros e o livro da vida, e todos foram julgados conforme o que havia escrito em quê? Nos livros. Estou vendo que eu vou ter que voltar de novo essa pregação, porque eu estou esquecendo tudo. O que nós faz, Lucas? Irmãos, voltando aqui, a gente já vai encerrar. 9:8. Ó. Pega comigo 23. Quem pode ler para mim de novo 23 aí? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, seu ser. No seu descanso. Irmãos, aqui a gente já vai encerrar essa palavra. E no Hades, ou inferno, ergueu os olhos. E o que me chama a atenção é o desconhecimento do povo do que realmente é o inferno. Lá em Daniel, capítulo 10, eu não vou me lembrar agora o verso, mas nos próximos cultos, provavelmente, 100% de certeza eu vou mencionar esse livro. Daniel, ele fala que alguns foram ressuscitados para a glória eterna e outros para condenação eterna. Alguém aqui já viu isso? Quando ele fala da glória eterna, e ele fala que nem todos serão glorificados. Esse versículo 23, ele está dizendo exatamente isso. O que é ser glorificado? Glorificado, para que você seja glorificado, primeiramente você precisa morrer. Morrer a morte física. Atropelado, infarto. Então vem aqui. Amém, profeta? Eu venho aqui. Te aguardo. Tá bom, naquele eu tô aqui. Veja, pode ser, irmão. Vai com Deus, um abraço, viu? Vai com Deus, Deus te acompanha. E esse capítulo 16, 23, ele quer dizer exatamente do que o Daniel fala, que nem todos serão glorificados, porém alguns serão ressuscitados para a glória eterna e outros para a condenação eterna. O que quer dizer isso, pastor? No 23, ergueu-se os olhos, estando em tormentos, e viu longe Abraão e Lázaro. Então aqui automaticamente, irmãos,
ambos não estavam mais neste mundo. E para quem não entende, este Abraão que o rico vê é literalmente o Abraão do Antigo Testamento. Então aqui nós temos dois Abraão. Menção de Abraão primeiro, que é Deus, o Pai, Deus Criador, que Jesus fala, seio de Abraão, está dizendo seio de Deus, o paraíso. Já neste verso 23, ele está mencionando o Abraão, o pai de multidões, a qual todos nós somos descendentes. Amém? E aqui, que Jesus deixa bem claro no 23, ambos estavam mortos, o missionário Yolanda, ambos estavam mortos. Amém? Abraão, Lázaro e o rico. O que me chama a atenção, eles já não faziam mais parte deste plano terrestre. Eles já estavam na eternidade, que é realmente o objetivo de vida, que é passageiro. O que acontece depois daqui é o principal, porque é eterno. E o que me chama a atenção, se eles estavam mortos, pastor, como que ele conseguiu olhar, ver Lázaro, ver Abraão e lembrar deles? Estamos já numa eternidade. Ponto. Vírgula. Voltando um pouquinho atrás do que o pastor acabou de falar. Glorificado. Acontece que só é glorificado o crente que é salvo. Qualquer um aqui, se tiver salvo, morrer agora. O glorificado, se você for traduzir hebraicamente para o nosso português, teologicamente falando, ele quer dizer transformado. Amém? Então, a Vanessa faleceu aqui hoje, um exemplo. Está salvo em Jesus. A Vanessa terrestre morre aqui. O corpo dela vai para a terra, o espírito fôlego volta para Deus, o ar fôlego de vida volta para Deus, e a alma dela não entra no céu do jeito que é aqui. Sabia? Você não vai entrar no céu exatamente como você é aqui. Você vai ser transformado. Você vai receber um novo corpo totalmente restaurado. Aleluia. Quando Jesus fala em Mateus que se preciso você perder um olho, não quer dizer que ele está falando para você, você vai entrar no céu. Melhor você entrar no céu com olho, com um pé a menos, com uma mão a menos, do que ir para o corpo inteiro. Não, ele faz um eufemismo para dizer, vale a pena você perder nessa terra, porque você vai ganhar em dobro para entrar no céu. É isso, irmãos. Amém? Então ele quer fazer um eufemismo que Jesus fala, que vale a pena você recusar ofertas, pratos, vale a pena você renunciar, vale a pena você brigar com os seus desejos carnais para subir até o céu. Então quando ele fala, perde um olho, ele quer dizer, meu amado, vale a pena você perder os desejos da carne natural para subir até o céu. Porque quando você chegar lá, você nem sequer vai lembrar de tudo que aconteceu aqui. Isso acontece no corpo glorificado. Então quer dizer, pastor, hoje eu morri, tive que cortar uma perna, pastor. Quando eu morrer, eu vou ser salvo. Lá no céu eu vou andar de cadeira de roda, pastor. Lá no céu eu vou andar com a muleta. Irmãos, e não conforme o tempo a gente vai estudar profundo. Eu estou só fazendo um pouco para vocês entenderem o que nós vamos estudar durante esses meses. Irmãos, para você ter noção, Jesus morreu com quantos anos? 33. Não, eu ouvi 36 por aí, acho que eu ouvi errado. Então todos que são salvos e glorificados, a nossa maior imagem e semelhança que fala lá em Gênesis capítulo 1, é a de Cristo. Então todos os salvos, ele morre, ele pode ter 100 anos, a aparência dele eterna é de 33 anos. A criança, quando ela morre, pastor, ela se torna adulta lá no céu? Não, ela cresce como se ela estivesse na terra, porém com o seu pensamento totalmente restaurado, não tem nada deste primeiro mundo que entra no céu. Então você vai ser um ser celestial. Crianças vão frequentar a escola no céu, para quem não sabe. Crianças vão frequentar a escola, vão crescer, vão ter aulas, tudo, porque lá no céu tudo existe para uma coisa. Para quê, pastor? Para honra e glória de Deus. Então as crianças vão continuar a ser aquelas crianças que morrem no ventre da mãe. Igual a gente está vendo aí esses assassinos querendo legalizar o aborto, a morte de uma criança na barriga de uma mãe. Essas criancinhas, irmãos, desde o momento que tem 1 mês de vida já é criança, já é um ser vivente, tem alma. Tem alma. Amém? Então para crente
que está por aí sendo abortista, concordando com o aborto, me perdoa, amado. Você tem que passar pela espada de Jeová. Porque desde o momento que está sendo gerado no ventre da mãe, já tem alma. É, Deus. É um ser vivente. Aleluia. E essa criança, ela pode ter sido morta hoje. Mas isso ela vai ter a chance que ela não teve na terra. Vai crescer conhecendo, vendo Deus, participando com Deus, abraçando Deus. E ela chega até a idade de 33 anos e não envelhece mais. Para os irmãos terem noção, hoje eu estou gordinho, né? Não estou tão saudável, eu tenho 34 anos. Eu estou recente na classe dos 34 anos. Há poucos meses atrás eu tinha 33. É uma das nossas idades que a gente está mais bem de saúde. Amém? Jovem, né? Tem força, tem ânimo. Eu descuidei muito depois que a minha mãe faleceu. Mas é uma idade que a pessoa está 100% saudável. E poucas pessoas nessa idade têm muitas doenças. Amém? Poucas pessoas. Principalmente essas pessoas se cuidam. Então, para você entender, o glorificado que Jesus quer dizer é exatamente isso. Glorificar a imagem dele. Você vai ser um ser totalmente liberto. Você não vai ter choro, não vai ter sofrimento, não vai ter perca, não vai ter nada disso. Amém? E para a gente já encerrar aqui, irmãos, acontece que o rico olha lá, vê Lázaro e vê Abraão e ele se lembra. Amém? Vocês percebem que em nenhum momento a Bíblia fala que Lázaro e o rico vê o pobre lá, o pobre rico condenado e lembra dele? Não. Lá o único objetivo deles qual que era? Adorar a Deus. Então eles nem sequer lembravam do que passaram aqui. Lázaro ele não lembrava do que ele precisou sofrer para chegar até lá. Porém o rico lembrava de... Então uma das piores coisas que o inferno tem, que nós vamos estudar também, é você ter ciência plenamente de quem você é. E eu costumo falar que eu gosto de chocar as pessoas com as palavras. E eu gosto, eu amo fazer isso. Eu amo quando Deus me choca com as palavras. Então, para você entender, mãe, se você morrer hoje e você for condenado, pode ter certeza, você vai ter que viver eternamente com a ciência que você deixou seu filho, seu esposo, sua criança, e você vai ter noção de tudo que acontece aqui. Sim, irmãos. Outro detalhe cabuloso do inferno. No céu você é glorificado, no inferno não. Você só recebe um corpo celestial para condenação. Alguns, como diz aí, alguns serão ressuscitados para a glória eterna, outros para condenação. Então aqui Daniel, e no contexto você tem que Daniel fala, para ir para o céu você vai receber um corpo novo, para ir para o inferno você não recebe um corpo novo, mas você recebe um corpo especial para o inferno. Porém, um detalhe, este corpo vai ter o teu aspecto. Se você tiver 200 quilos na terra, no inferno você vai ter 200 quilos. Meu Deus. Aquelas pessoas que morreram com comorbidades, com doenças, com enfermidade, talvez isso, aquilo, outro, estava fora do peso, lá no céu ele vai ter esses problemas, pastor? Não. Não, irmãos. Agora para o inferno vai. Faz assim, irmãos, comigo, para a gente encerrar. Faz assim, ó. Leva um pouco de ar, de oxigênio para o seu cérebro. Você vai conseguir ter um leve sentimento cerebral que você consegue se encontrar. Faz assim, ó. Amém? Aí você pode sentir o quê? O seu eu natural. Não é verdade? Você teve, opa, estou aqui, estou vivo. Eu tenho um pensamento. Eu estou aqui. Quando você for para o inferno, exatamente isso aí que você acabou de sentir, o seu eu natural, é o que vai estar no inferno. Aquele que morreu com dores trucidantes do câncer, no inferno vai permanecer exatamente igual. Pastor, Que horror. E se você morrer baleado? você vai sentir a dor eternamente. E um detalhe, irmãos, isso que é uma coisa que eu falei para os irmãos, é pesado, mas é verdade, precisa ser pregado. Eu ia falar uma coisa agora que me deu um branco. Assim, lembrei. E um detalhe. Quem aqui sente dor? Quem que ama?
Quem é que odeia? Todo mundo. Pode falar. Vai, nunca. Quem nunca deixa dela escapadinha? Deixa eu te falar. Sabe de onde vem esses sentimentos? Quem sabe me dizer? De onde vem esses sentimentos? Pastor? Coração da O que você acha? Estamos aqui para aprender, irmãos. De onde vem os sentimentos do humano? Eu senti, é algum sentido nosso, mas eu não No sentido. Missionário Yolanda? Sério, coração. Sério. consciência. E quando a gente fala que é o coração, eu consigo esconder as coisas que estão no coração para a pessoa? algumas. Dos sentimentos? Às vezes eu consigo expor eles com palavras. Sabe o que significa isso? Sim, é o coração. Só que sabe o que é o coração? O coração é nada mais é do que um pedaço de carne que bombeia sangue, ele é uma bomba. Porém, espiritualmente, o seu coração é quem você é. Amém? O teu coração é o que você consegue chegar mais próximo da sua alma. Sabe por quê? O seu coração revela quem realmente você é. Não é isso aqui. Amém? A pessoa pode ser totalmente desprovida de beleza, mas por dentro a alma da pessoa é pura. Amém? Então aqui a gente usa essa palavra para falar coração, mas na verdade não é o coração que você consegue sentir realmente o que é a tua alma. Daqui procede os caminhos do homem, né, que Salomão fala, não é verdade? Os bons e os maus desígnios do nosso coração. Ele realmente diz quem nós. Quem quer saber quem é você? Pastor, não sei quem é eu. Olhe para o teu coração. Sabe esse sentimento? Quando você sente dor, você sabia que é um sentimento a dor? Alguém que sabia? Como assim? Alguém que sabia, irmão? Estou fazendo pergunta. Alguém que sabia que a dor é um sentimento? E ela é especificada em duas formas. Ela você sente sentimentalmente e você sente ela também no corpo. Tem momentos que a gente está tão amargurado da alma, tão entristecido, que chega a doer o coração por causa de um sentimento. Um dos que mais geram isso na pessoa, traição. Quando a pessoa é traída. Não é verdade? Alguém aqui já passou por esses... É horrível, irmão. Você se sente um nada. A tua alma. Um lixo, exatamente. E aí, é o seu coração que está se sentindo? Não. Você. Então, ou seja, o sentimento está aqui, mas você simplesmente se sente um lixo, porque o seu coração diz quem você é. E quando você for para o céu, esse coração que o próprio filho de Davi fala que é enganoso, ele precisa passar por um check-up geral. Ele precisa ser restaurado. Ele precisa ser glorificado. O inferno não. Ele simplesmente é aguçado. O que é aguçado, pastor? Aumentado drasticamente. Opa! Isso aqui você toma um tiro, sente uma dor. No inferno você vai sentir inumeramente, incontáveis vezes, bem mais a mais. Aquela pessoa que morre de câncer, aquela pessoa que morre com rancor. Mas a pior coisa do inferno é você saber que você está no inferno por causa de determinada coisa e aquela coisa vai te atormentar durante um ano. Amém? Durante quanto tempo? Eternidade. Durante quanto tempo? Eternidade. E o que é a eternidade? Sem fim, sem volta. Constantemente. Eterno. E por que quem vai para o inferno tem que sofrer eternamente, pastor? Não é injustiça, porque todos os pecadores fazem e pecam contra um Deus que é eterno. Por isso que eu falo todos os dias, incansavelmente, igreja, começa a se preocupar com a tua salvação. Porque depois que você cai nesse lugar, meu amado, olha Lázaro. Lázaro estava lá no seio de Abraão, no paraíso. E estava ali o rico. O que me chama a
atenção, irmãos, às ausências que tem no inferno, mas eu não vou conseguir trazer isso hoje. Mas acho que só com esse pouquinho que a gente já falou sobre o inferno, já foi muito suficiente para que a gente venha entender, irmãos. Muita gente fala que aqui é o inferno, quem dera. Literalmente o inferno é abaixo da terra, abaixo dos nossos pés, precisamente na crosta terrestre. Só que eu te falar uma coisa: depois que caiu naquele lugar, não tem mais o que fazer. Irmãos, eu vou contar só essa parte aqui, já vou encerrar esse culto. Eu sempre orei para Deus e falei: Senhor, eu quero ter uma experiência com o inferno. Eu quero pregar sobre o inferno. Eu quero ter ciência exata do que é o inferno. Isso orei. Ouvi vários testemunhos de pessoas que foram ao inferno, porém tem só um testemunho até hoje de uma americana chamada Mary Carter Baxter, que ela tem livros, ela tem áudios na internet, que é a coisa mais próxima do que realmente é o inferno. E certa feita eu morei em Ribeirão Preto, cheguei na minha casa, um dia comum, fui dormir. Naquela noite, que eu me lembro como pessoa, foi a primeira vez na minha vida que em menos de 1 minuto eu já deitei, dormi e comecei a sonhar. Eu tive um sonho da noite inteira, irmãos. Isso não é história não, isso aconteceu comigo. E naquele sonho eu convivia normal. Na ocasião eu estava discutindo com a minha mãe e eu estava com muito ódio. No sonho isso. Minha mãe já tinha falecido há muitos anos. E eu saía, eu tinha uma Twister preta na época, a Renata, acho que é a única que conheceu a minha moto, né, os meninos. E eu pegava essa moto no sonho e saía. E nesse meu sair com ódio da minha mãe, eu fui atropelado por um caminhão. E ali, irmãos, literalmente eu via meu corpo saindo, né, minha alma saindo do meu corpo todo estraçalhado no chão, a moto toda estraçalhada. E eu via as pessoas tudo gritando, eu via telefones tocando e pessoas da minha família atendendo o telefone, e aquelas pessoas não acreditando que eu havia morrido. Só que aí foi um flash assim, eu via que a alma ela consegue, ela é como Deus, né? Ela consegue estar em todo lugar, a alma é espírito. Então ali eu conseguia ter ciência de tudo que estava acontecendo à minha volta e em outros lugares. Eu tinha ciência de tudo. Um único lugar eu conseguia saber de tudo que estava acontecendo na alma. E ali naquele momento a minha alma ela subia. E eu conseguia ver tudo aquilo, as pessoas desesperadas. Eu via meus irmãos chegando, eu via alguns parentes, eu via alguns amigos, eu via algumas pessoas cantando vitória que eu havia morrido. Eu vi tudo isso no sonho. Muitos que estavam nos altares comigo falaram: até que enfim que morreu, demorou. Só que imediatamente eu olhava e disse: meu Deus, o que está acontecendo? Na hora eu tinha ciência que eu tinha morrido. Imediatamente eu comecei a descer. E eu fiquei descendo acho que mais de horas. Eu descia, fazia um buraco na terra e eu descia. Depois de muito tempo pelo sonho, para quem não sabe, um sonho ele dura 10 segundos. Amém? Um sonho que você tem, ele dura 10 segundos. Mas, porque, irmãos, o sonho é um sentimento espiritual. Só que ele fisicamente, no ser humano, ele dura de 5 a 10 segundos. Mas parece uma eternidade. Coisas que eu quero passar para os irmãos. Eu estudei muita psicoanálise cristã. Irmãos, e ali eu sei que eu caía num barraco, sabe? Quando tem ali água e tem lodo, assim, umas passagens curtas. Eu caí e eu sei que era uma represa. Eu nunca tinha sentido. Não vou falar o nome, eu senti o cheiro da carniça, mas o que me chamou a atenção é que eu nunca tinha sentido tanto medo igual eu senti nesse dia do sonho. E ali, irmãos, eu sei que eu caí num lugar, e ali eu caía entre o caminho que era bem curto, assim, ó, e um rio, que sei lá se era rio, se era lagoa, isso aqui era um lugar imenso. Sabe vulcão, quando explode, sai as lavas? Aquele local de água era daquele jeito. Era uma represa de lava.
Só que dentro daquelas árvores estava cheia de gente. E as pessoas caíam como chuva dentro do lugar. Caíam como chuva. As árvores caíam. E eram pessoas que estavam vindo do mesmo lugar que eu tinha vindo, da terra. Então ali, naquele momento, eu tive a ciência. Eu falei assim, eu estou no inferno. Naquele mesmo momento eu ouvi uma voz muito grave falando assim. Aquela voz falou assim, você está na sala de recepção do inferno. Seja bem-vindo. E ali eu comecei a entrar em desespero, pastor. E o sonho que parecia que já era eterno não acabava. Irmãos, e ali eu sei que algumas coisas começavam a me puxar para dentro daquele rio. E eu caía. E meu corpo inteiro formigava. E eu não conseguia sair. Foi a única coisa. E eu sei que quando eu voltei, irmãos, sei que ali alguns seres, que eu não sei descrever, mas eram seres, que eu via como pareciam anjos, mas eram demônios. E eles me puxavam para dentro daquele rio e falavam, não adianta, você morreu em pecado e aqui é a sua morada eterna, você não vai sair daqui nunca mais. E eu pedi misericórdia, Deus, misericórdia, eu não consegui orar, eu não consegui gritar, até que eu consegui voltar, irmãos. No que eu voltei, eu estava gelado, meu corpo físico estava gelado, eu morava numa favela lá em Ribeirão Preto, na invasão do Parque Ribeirão Preto. Estava passando uma luta. Depois disso aí eu descambei na depressão. Para quem não sabe, um dos principais motivos que eu fiquei depressivo foi depois desse sonho. Eu fiquei muito depressivo. Fiquei doente, muito doente. Amém? Fiquei muito doente. E uma coisa eu sei. Até hoje, eu oro todo dia pedindo para Deus, não me deixe no inferno. Não quero nem sonho, muito menos real. E ali, irmãos, é só uma recepção do que é no inferno. E eu vou falar uma coisa para os irmãos. O sentimento de abandono que a gente tem naquele lugar é desolável. Eu tô falando de sonho, irmão. Eu sonhei. Mas é só de eu lembrar, me dá um desespero, porque a gente sente uma ilusão, uma desilusão tão grande na alma. Eu fico imaginando aquelas pessoas que estão dentro das grades do inferno. E uma coisa, um detalhe, viu, irmãos? Eu sabia de tudo que estava acontecendo. Eu sabia exatamente tudo, nos mínimos detalhes. E engraçado que eu conseguia ver na terra, mas eu não conseguia que alguém me visse lá. Só eu via as pessoas de lá de onde eu estava. E as pessoas caíam assim, ó. E um detalhe que eu vi, pastor, que eu fiquei estarrecido, crianças caindo no inferno. É igual um torpedo. Não, chuva. As almas no inferno todos os dias caem a bilhares, irmãos. Bilhares de pessoas caindo no inferno todo. E exatamente agora, a gente está aqui conversando com gente descendo do inferno. E que não vão sair de lá nunca mais. Lá eu lembrava que eu tinha o Everton, eu lembrava que eu tinha a Carol, que eu tinha meus sobrinhos, que eu tinha tudo, que eu tinha a igreja, que eu tinha obra, que muitas coisas eu fiz de qualquer maneira. Eu sabia de tudo, irmãos. Inacreditavelmente, eu sabia cientemente de tudo. E realmente, lá você vive a sua plenitude espiritual. O que você não consegue 1% na terra, lá no inferno você consegue. Porque lá você está exatamente da forma que Deus te criou. Como assim, pastor? Deus criou o ser humano para ser eterno. Mas por causa do pecado, terrenamente a gente não é eterno, mas a nossa alma é. Amém? Quanto pode dizer amém? Amém. Quem gostou dessa introdução, né? Hoje foi só uma introdução. Quem gostou? Amém. Gabriel mais dormiu do que ouviu, mas ouviu um pedacinho, né? Pastor, Tá cansado, né, Pedro? deixa eu ler nessa tradução aqui, o 22 e 23. Pode ler. Fala assim, ó. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou:
pai Abraão, tem misericórdia de mim. Quando vi Lázaro, olha a ponta do dedo na água, refresca minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Essa é a tradução. Isso, essa parte nós vamos estar lendo ela já a partir de quinta-feira que vem, amém? A base do nosso estudo de 1 a 2 meses vai ser isso aí, nós lemos. Lucas 16, amém? Então que Deus venha abençoar, irmãos, a vida de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. E eu só te faço um convite. Só te faço esse convite para todos vocês que estão aqui. Qual que é esse convite, pastor? Não vai para o inferno. Aleluia. Não vai para o inferno. Não vale a pena. E é fácil, é difícil para o inferno, pastor? Não é. É uma passagem dada de graça para você. Não tem renúncia, não tem cobrança. Eu já estava conversando com a pastora que eu fui ministrar essa semana. E ele estava conversando sobre isso aí. Se essas igrejas estivessem realmente tão preocupadas em salvar almas, pode ter certeza. Em todos os cultos iam sair pessoas como estão saindo aqui hoje. Como, pastor? Pensando um pouco mais sobre a verdadeira. E até uma coisa que me chama a atenção, irmãos. 43 a 44% das pregações de Jesus ele falou sobre o inferno. Eu lembro uma vez que eu fui falar sobre o inferno no ministério lá que nós congregou. Nossa, eu quase fui expulso da igreja. Eu nem tinha tanto estudo assim como hoje eu não tenho. Claro que eu estudei muito para se tornar um pastor, mas naquela época eu não tinha tanta ênfase para falar da palavra como eu tenho hoje. Então, muitas pessoas não têm interesse de falar do inferno. Preferem ver essas igrejas abarrotadas de pessoas, de números, mas pessoas que vão para o inferno. Amém? Mas aqui não. Aqui a gente pode estar com 2, com 3, com 4, com 15, com 10. Mas são 10 pessoas que, se quiser ir para o inferno, vai porque quer ir. Que palavra vai ter para não ir.